através do nosso canal IVLN. Estamos dando início ao nosso culto dominical e eu quero te convidar a se conectar conosco em espírito, se conectar conosco no trono da graça, que através da sua casa você seja um canal de bênção. Certamente o Senhor está recebendo o seu louvor, a sua adoração, o Senhor está inclinado para ouvir a sua adoração. Você é um canal de Deus aonde você está, pois o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E certamente o Senhor tem visto a sua ação de fé em acompanhar o culto através da sua casa neste momento. Por isso eu gostaria de te convidar a colocar diante de Deus este momento que estaremos vivendo nesta noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente pelo dom da vida, por tua graça e misericórdia dispensada sobre nós. Pai, somos gratos porque em meio ao período que estamos vivendo, o Senhor providenciou um meio, ó Deus, e condição de continuarmos adorando, louvando e exaltando o seu santo nome. O Senhor providenciou um meio para que a tua igreja, a Igreja Batista do Lago Norte, continuasse pregando e anunciando Cristo Jesus e o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor possa receber cada oração, ó Deus, dos nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor possa receber o louvor e a nossa adoração nesta noite, como expressão do nosso amor a Ti e a nossa devoção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer a leitura bíblica desta noite, que se encontra no Salmo 100, que diz assim:
Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Glória a Deus, certamente estamos na presença do Senhor, porque Ele fez de nós, fez de mim e de você a habitação dEle.
Ele habita em mim e habita em ti, e Ele transformou a minha vida e a sua vida. E isso já é um motivo de gratidão que nós temos pelo Senhor, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então que você neste momento faça desta ação, de entregar seu dízimo e a sua oferta, como uma forma de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida.
Nós vamos seguir em frente. Não podemos ser daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que prosseguem, daqueles que vão adiante. Nós confiamos que o nosso alvo é Cristo. Nós desejamos a volta do nosso Salvador e podemos dizer: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem, vem, estabelece o teu governo, vem com o teu poder, vem com a tua graça, manifesta a tua vontade, revela, ó Deus, aquilo que tu tem para nós. Traz, Senhor, nesta noite a resposta que a tua igreja precisa. Traz nesta noite os sinais que nós precisamos, Pai, para seguir em frente. Ó Deus, não deixe, Pai, que os dias maus nos prostrem, que as desilusões nos impeçam de ver o teu milagre, de enxergar o teu poder. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que a nossa atitude, Pai, que a nossa posição seja de adoração, seja de louvor, seja de exaltação. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, só em ti confiarei. Grande é o Senhor. Recebe, Senhor, nesta noite. Oh, Senhor, recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. Nós esperamos em Ti, Jesus. A nossa posição é de descanso nos Teus braços. Nos deleitamos nas Tuas promessas. Como é bom saber que nós temos promessas da parte de Deus, e que nenhuma dessas promessas deixam de se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel. Nós nos entregamos a essa promessa que Tu tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O título da mensagem desta noite é A Atitude de um Servo. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo 2, 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito se manifeste, usando as nossas vidas, revelando o Teu poder, trazendo a resposta certa ao coração do Teu povo. Dá-nos, Deus, o entendimento, dá-nos, Deus, o discernimento,
Dá-nos, Deus, a capacitação para absorvermos a Tua verdade, Pai, e revelarmos a Tua glória através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, quando olhamos a realidade bíblica, do real significado do que seja ser servo, passamos a nos questionar, a nos indagar e a nos perguntar se é isso mesmo que nós queremos para a nossa vida. Talvez por não ter o real entendimento do que seja ser um servo, nós nos iludimos e até muitas vezes bradamos para os quatro ventos: eu sou um servo de Deus, eu sou um servo do Senhor. Quando alguns falam do cristianismo, acabam fazendo uma propaganda enganosa do que na verdade significa caminhar com Deus, andar na sua presença, ser um servo do Senhor. O Senhor não nos chama para uma vida com Ele de status. A nossa relação com Deus não é uma relação de prestígios humanos. A nossa relação com Deus é de serventia. Nós precisamos ter a consciência de que a vida com Deus é uma vida que nos leva a uma atitude e a uma condição de servo. O Senhor nos qualifica como seus servos. Por isso essa foi a maneira como o próprio Jesus se viu, como Ele mesmo se qualificou. O Senhor, Ele trouxe a realidade para que houvesse o entendimento da posição, da atitude que nós devemos adotar. Ser servo é ser escravo. É uma pessoa que é totalmente dedicada a servir a outra. É aquela que se entrega para uma missão, para uma tarefa, para uma atribuição, para o cumprimento de uma obrigação. Todo crente é chamado para ser servo de Deus. O servo, ele se preocupa muito mais em fazer a vontade do seu Senhor do que a sua vontade própria. E aí, onde se desvenda todos os mistérios e todas as confusões que muitas vezes muitos enveredam. Imaginam que ser servo de Deus é uma posição de espiritual superior aos outros, uma posição de superioridade em relação às outras pessoas. Mas o servo é aquele que tem o prazer, o desejo e o anseio de cumprir a vontade do próprio Deus. Jesus se tornou servo para nos salvar. Ele é muito superior a nós, mas Ele decidiu nos servir. Por amor ao Pai, Ele se tornou servo. E da mesma forma, nós também devemos servir uns aos outros. O servo de Deus serve aos seus irmãos, e isso não lhes coloca numa posição de inferioridade. Muito pelo contrário, nos traz uma posição de alegria. O verdadeiro cristão é aquele que tem prazer em servir. Ele se doa, ele se entrega, ele renuncia qualquer condição para viver aquilo que Deus projetou para ele. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, nós encontramos uma palavra esclarecedora a esse respeito, quando nos diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Esta foi a missão que Jesus veio cumprir. Jesus veio servir. E é necessário entendermos que servir é a capacidade de investir na vida do outro, investir na vida do próximo. Infelizmente, o nosso tempo é um tempo de individualismo, é um tempo de egoísmo, em que muitas vezes nos imaginamos no contexto da igreja apenas pensando em nos beneficiar, em receber o milagre, em ser agraciado, em receber a bênção,
em ser privilegiado. Mas a condição que Deus nos qualifica é a de servir. Servir não é reter, servir não é absorver, servir é entregar. E certamente essa não é a mais rentável carreira, não é a posição mais desejável, mas certamente será a mais feliz e mais recompensadora. Amados, no reino de Deus, maior é o que serve. No reino de Deus, ser grande é não ter muita gente a seu serviço, mas servir a muita gente. No reino de Deus, mais bem-aventurado é dar, é oferecer do que receber. No reino de Deus, aquele que investe a sua vida na vida de outros, a encontra. Mas aquele que busca apenas os seus interesses, aquilo que lhe beneficia, perde. Por isso, se queremos trilhar o caminho da glória, se queremos trilhar o caminho da bênção, se queremos trilhar o caminho da vitória, Jesus é o nosso supremo modelo. Ele não escreveu nenhuma página no papel, mas ele transformou o mundo com o seu exemplo. Ele transformou o mundo com a sua obra sacrificial na cruz do Calvário, servindo a mim e a você com a sua própria vida. Ele não nos serviu apenas como um gesto mecânico. Jesus não só serviu aos discípulos lavando os seus pés, mas ele nos serviu quando se entregou por nós em sacrifício vivo, santo e agradável. Esta foi a maior atitude de serviço que pôde ser demonstrado na história da humanidade. Ser servo, queridos, é preciso se mostrar com um exemplo. É preciso se revelar com a vida. Muitos em nosso tempo se encontram infelizes e insatisfeitos consigo mesmo, por se sentirem incapazes de servir. Tocam as suas vidas buscando unicamente os seus interesses, as suas vontades, a realização dos seus projetos, mas não conseguem encontrar significado para a vida, porque nós não nascemos para isso. Você não nasceu para se satisfazer sozinho. E enquanto nós não entendermos que a nossa satisfação está no benefício do outro, nós vamos peregrinar na vida, tentar encontrar respostas e não vamos conseguir. Quem deseja só ser servido, revela que nunca conheceu a Jesus e nem teve com ele experiência alguma. A nossa experiência de fé nos impulsiona a servir, a oferecer, a doar, a abraçar, a agraciar, a oferecer. Ao termos o encontro com Cristo, nós nos sentimos encorajados, motivados e desejosos a ter uma vida útil em benefício de uma causa e de alguém. Nenhuma causa isolada, separada do favor do outro terá significado. Hoje, o desejo de servir é algo tão grande que muitas cidades espalhadas pelo mundo e até no nosso próprio país existem termômetros que mostram o serviço da população em favor de uma causa. Quantas vezes nós não nos sentimos mais úteis por plantar uma árvore? Mas como é precioso entendermos a proposta de Jesus, quando a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso desejo de oferecer não se restringe apenas à natureza, mas ao nosso próximo. Porque é através do próximo que nós podemos expressar e demonstrar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que recebemos do Pai. Eu lhe pergunto nesta noite, quais são as atitudes que você tem adotado? O que você tem assumido
É uma atitude de um servo pronto a oferecer, pronto a doar, pronto a entregar em favor de alguém. Que atitudes nós devemos demonstrar para sermos qualificados pela palavra de Deus como servos do Senhor? Eu peço que você continue com o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, aberto. Nós vamos estar o tempo todo utilizando a palavra do Senhor. A primeira atitude é: não cabe ao servo de Deus brigar. Aquele que quer servir, ele não cria conflito. Quem quer servir não cria contenda, discussão, confusão. Ele traz para si o sentimento de pacificador. Por isso o texto de 2 Timóteo 2,24 diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável. Com quem? Quem são as pessoas com quem nós devemos ser amáveis? E o texto responde: para com todos. Amados, ter equilíbrio é saber se colocar diante das adversidades. E isso é um grande desafio. Geralmente, com as pressões da vida, no ambiente instável que estamos vivendo, os nossos nervos ficam à flor da pele. E por isso, muitas vezes, nós acabamos perdendo a razão e o equilíbrio. Em um mundo habituado a questionar tudo e muitas vezes as últimas consequências, quando nos achamos com a razão, a palavra de Deus parece fugir dos nossos lábios e o que aflora em nós é o desejo de tomar satisfação, de criar conflito, de ir às forras com aquela pessoa. Desde cedo, nós somos ensinados a brigar pelo que queremos, a lutar pelo que almejamos. Mas a palavra de Deus vai de encontro ao que o mundo nos ensina e nos orienta e nos exige que sejamos mansos em nossas posições e cordatos em nossas atitudes. Não é fácil administrar o estresse da vida. Não é fácil passar por insultos e provocações e ter equilíbrio. Mas o servo de Deus, ele não cria problema. O servo de Deus, além de ter atitudes de mansidão, ele vai de alguma forma se colocar, trazendo a consciência das pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, que a melhor forma de lidar com as adversidades é sendo pacificadores. Em nenhuma condição, em nenhum problema que enfrentamos, nós teremos o direito ou mesmo a justificativa de agir de maneira inconsequente. O conselho do apóstolo Paulo para Timóteo foi de grande importância. Tinha como propósito instruir o jovem pastor a ter uma postura equilibrada e não a ficar incitando a briga, o desentendimento, pois esse não é o trabalho de um servo de Deus. E às vezes nós nos deparamos com situações dentro da igreja que as pessoas, ao passarem por problemas, por adversidades, por situações de conflito, não sabem se colocar. Até mesmo líderes religiosos que deveriam ter atitude de mansidão, se desequilibram, perdem o controle. E como é triste, queridos, nos deparar com situações dessa natureza. Alguns pastores e leigos apenas se sentem energizados e motivados quando iniciam e mantêm uma disputa, quando criam um ambiente de conflito, de discórdia, de desentendimento. Nós devemos lembrar que, como servos de Deus, nós devemos nos aproximar das pessoas, levando sempre a palavra de mansidão, semeando sempre a paz. Como servos de Deus, nós devemos estar dispostos a acalmar os ânimos, jamais incitar os conflitos.
Que sejamos servos de Deus, capaz de trazer a palavra de brandura, a orientação com mansidão, acalmando os corações e equilibrando os ânimos. Amém? Essa é a primeira lição de uma atitude de um servo de Deus. A segunda atitude, o servo de Deus ensina. Além do servo de Deus trazer para o ambiente a mansidão, ser pacificador, ele precisa estar sempre pronto a ensinar. Nós vivemos em um mundo onde a cada dia as pessoas retêm o ensinamento. Ninguém quer passar para o outro o seu legado, mas a vida que não ensina, a vida que não transmite, é uma vida estéril, sem propósito, sem utilidade. E o texto no verso 24 nos diz: apto para ensinar. Só vamos entender o real significado da vida quando nós tivermos a capacidade de transmitir algum ensinamento para alguém. A vida, ela é feita de experiências, e essas experiências não podem ficar presas conosco, não podemos reter o conhecimento. Nós devemos sempre nos dispor a passar as nossas experiências, o nosso legado para as gerações futuras. Caso contrário, vai morrer conosco muitas situações que podiam ser abençoadoras na vida dos outros. O verdadeiro servo de Deus, ele está sempre pronto a ensinar algo, a transmitir alguma lição, a levar para outras pessoas um relacionamento de serviço a Deus. Nada é mais gratificante do que poder ensinar alguém e vê-lo se desenvolver e vê-lo servir através do exemplo que damos, através da postura que nós adotamos. Mas quando nós não agimos assim, a nossa vida se torna inútil, nós nos tornamos sem significado e a nossa missão certamente não será cumprida. Se nós olharmos o ministério de Jesus e pudéssemos o qualificar com uma única palavra, eu o qualificaria como o ministério do ensino. O tempo todo da vida de Jesus foi ensinar. Jesus, enquanto aqui esteve, ele aconselhou, ele orientou, mas a sua palavra sábia era sempre levando alguém a uma condição diferente, mostrando uma nova realidade, abrindo um novo horizonte. Nós sabemos que ensinamos muito mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Ensino não é discurso, ensino é exemplo, ensino é prática. Por isso, em nossa relação familiar, nós vamos influenciar muito mais os nossos entes queridos com o nosso exemplo do que com as palavras que proferimos. Ensinar envolve muito mais do que capacidade, envolve vontade, desejo. Muitos hoje não sentem vontade de ensinar, de transmitir os seus conhecimentos. E muitos querem alegar que já se frustraram um dia, já se decepcionaram um dia, por isso fecharam a porta para o ensino. Que é triste. Mas Paulo está qualificando, através da sua carta a Timóteo, que o servo de Deus é aquele que se dispõe a ensinar. E se você deseja ser um servo de Deus, você precisa se qualificar neste momento, se sentir apto a transmitir aquilo que Deus tem entregue para você, a transmitir aquilo que Deus tem colocado na sua vida como conhecimento. Que o seu conhecimento não seja retido, que você não guarde para você as experiências que você viveu, mas que você se sinta sempre motivado a ensinar alguém, a transmitir para alguém aquilo que Deus te capacitou a viver. A terceira atitude de um servo: o servo de Deus suporta a oposição. E olha o que diz o verso 25: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Queridos, isso é algo que
Nós não podemos nos iludir achando que nunca vamos viver. Nós, nesta vida, vamos sempre sofrer oposição. O fato de andarmos com Deus, de estarmos tendo uma vida íntegra, correta, de pagarmos os nossos impostos, de não praticarmos a mentira, de andarmos de maneira decente e correta, não quer dizer que você não vai sofrer oposição. Muitos se iludem achando que na vida cristã não vai sofrer oposição. E às vezes, infelizmente, a gente sofre oposição até mesmo da igreja, dentro da igreja. Nem mesmo Jesus, ele foi poupado de ingratidões, de insultos, de palavras injustas. Nós seremos confrontados em nossas atitudes, seremos questionados em nossas posições e até mesmo em nossas crenças. Mas cabe ao servo de Deus se colocar em atitude de equilíbrio, de sensatez, de cordialidade e tratar os seus opositores como Jesus tratou. Nós não podemos ser levados pela onda do mundo. Nós não podemos ser influenciados pela atitude dos homens. O mundo age assim, os homens agem assim, mas eu sou um servo de Deus. Jesus nos oferece um belo conceito, um belo conselho, um excelente conselho, quando nos adverte quanto à postura que nós devemos adotar quando formos insultados, confrontados diante das oposições da vida. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39, nós lemos: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Amados, e certamente essa não é a atitude que nós gostamos de assumir. Esse não é o tipo de palavra que nós gostamos de ouvir. Nós sabemos que não é fácil tratar as oposições com esse tipo de comportamento. Mas nós não estamos falando das referências do mundo. Nós não estamos tratando do comportamento adotado por pessoas que não conhecem ao Senhor, mas nós estamos trazendo a realidade de atitudes necessárias para sermos um servo de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa saber se colocar diante das pressões com humildade. E mesmo que as palavras sejam de afrontas contra você, você possa saber se colocar. Às vezes é melhor nos recolhermos, nos retrairmos, sairmos do ambiente, não querer confrontar ninguém, não querer tratar com a mesma medida, não reagir diante dos insultos. Nós sabemos que muitas vezes nós vamos ser cercados por palavras, por acusações, por pessoas que de alguma forma queiram criar um ambiente de instabilidade para que percamos o controle. Mas a própria palavra nos diz que a palavra branda aplaca o furor. Por isso, seja sempre cordial. A mansidão significa a qualidade de não ser excessivamente impressionado por um estilo de autoimportância, mas corrigido com mansidão e humildade. Precisamos ser mais sensíveis ao Senhor e ter certeza que quando corrigimos os adversários, o nosso ego muitas vezes está envolvido. Por isso, não se deixe levar pelo seu ego, não se deixe ser influenciado pelos homens. Mas quando você tiver que passar por um insulto, por uma palavra dura que feriu seu coração, que você possa seguir o conselho do Pai, que ao
bater em você, você possa dar a outra face. Não é fácil, é algo complexo, é algo difícil, mas esta é a qualificação que o Senhor espera de um servo e de uma serva do Senhor. A quarta atitude que eu quero trazer para você de um servo de Deus: o servo de Deus vence as armadilhas do diabo. Nós precisamos nos colocar diante do inimigo com autoridade. Olha o que o verso 26 diz: para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. O apóstolo Paulo deixa claro em sua carta aos Efésios que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra o inimigo das nossas almas. No capítulo 6, versículo 12 de Efésios está escrito: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As oposições são reais. Passamos por momentos de sofrimentos, de ataques, de calúnias contra a nossa vida, contra a nossa família. Somos pressionados de todos os lados para nos posicionar de forma diferente. Mas a atitude que o Senhor quer que adotemos é a de servo de Deus. E o servo de Deus não se intimida com as afrontas do diabo. O inimigo é o acusador. E muitas vezes nós ficamos acuados com medo da retaliação, daquilo que o inimigo possa fazer contra nós. Mas nós não podemos esquecer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ter a consciência de que nenhuma armadilha forjada contra nós prosperará. Não podemos nos enganar. Satanás, ele está trabalhando por trás dos bastidores para manipular, para seduzir os corações, trabalhando na vida e na mente das pessoas. A decepção será sempre a armadilha proposta por Satanás. É por isso que é tão importante que a igreja permaneça firme na verdade, que é tão importante que sejamos capazes de entender que a atitude que o Senhor deseja que desempenhamos é a atitude de um servo de Deus. Nós não podemos brincar com as artimanhas, com as astúcias e com as ações do inimigo. Desde o início dos tempos, Satanás tem sido inteligente em suas mentiras para nos aprisionar ao seu engano sutil. O melhor antídoto para o falso ensinamento das ações do inimigo é nos colocarmos diante do Senhor com autoridade. 2 Timóteo 2,15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esta é a posição, esta é a atitude que um servo de Deus precisa se colocar: aprovado. Quando nós somos aprovados por Deus, o mundo se levanta, Satanás nos acusa, os homens querem de alguma forma, nos confrontar, mas o servo fiel a Deus sabe enfrentar as armadilhas do diabo, se posicionar na palavra, se coloca com humildade e equilíbrio e ganha a vitória, semeia a palavra, testemunha o amor de Deus. Temos que voltar à sobriedade. Temos que ter compreensão das ciladas do inimigo, discernir os laços de Satanás. Devemos nos posicionar diante dos homens como verdadeiros servos e servas do Senhor.
prontos a cumprir os seus propósitos, prontos a viver a sua vontade. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus trabalhe em nosso coração, nos dando o maior de todos os títulos que um homem, que uma mulher pode ter: servo de Deus. Eu lhes afirmo, eu quero testemunhar nesta noite para você, que todas as portas de oportunidades que se abriram na minha vida, foi quando eu me coloquei com a atitude de um servo de Deus. Sabe por quê? Porque Apocalipse 3 diz que o Senhor põe uma porta aberta diante de nós, que ninguém fecha. Se você quer ver milagres, se você quer ver prodígios e maravilhas, se você quer experimentar portas abertas na sua vida, se coloque como um servo. Seja manso, seja cordial. Se alguém te ofender, não confronte. Jesus foi para o matadouro como um cordeiro mudo. Ele não questionou, ele não indagou, ele não reclamou, ele simplesmente cumpriu o seu propósito. Que cada um responda por si. Se alguém te ofender, tiver alguma palavra de acusação contra a sua vida, se coloque no seu lugar de servo. Não queira provar nada para ninguém, porque nós temos um juiz e um advogado que peleja pela nossa causa, e certamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que a melhor posição, a melhor atitude que possamos assumir, que devemos assumir, é a posição de servo do Senhor. Que nesta noite esse seja o seu título, essa seja a sua atitude. Se nós pudéssemos desejar hoje uma qualificação para a nossa vida, que pudéssemos ser qualificados como servos do Deus Altíssimo. Às vezes, quando somos questionados por pessoas de prestígio, pela sociedade, e alguém quer nos conhecer, nós trazemos os títulos que temos, os cargos que ocupamos, mas o maior de todos os títulos é o título de servo do Deus Altíssimo. Que possamos hoje ser qualificados com esse título. Amém? Eu quero orar por você. Aí na sua casa, fique de pé, se coloque diante do Senhor. Diga para Ele: Pai, eu quero ser esse servo. Eu quero, Pai, ouvir o conselho de Paulo, como ele falou para Timóteo. Fala comigo hoje. Eu não quero mais ficar sendo menino, influenciado, Pai, pelas motivações do mundo, mas eu quero me colocar, Pai, apto a ensinar, pronto a socorrer, aberto, Pai, para aprender, acessível àquilo que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Você quer se colocar nesta noite em atitude de oração? Faça essa oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, e tantas vezes queremos o reconhecimento dos homens, queremos os aplausos do mundo, mas a única condição, Pai, que nós precisamos é a de ser reconhecido como teus servos. E ser teu servo é estar pronto a oferecer, a acolher, a socorrer, a ajudar. Oh Deus, que a nossa vida não seja inútil, que ao chegar no fim da trajetória, ó Deus, não possamos enxergar, ó Deus, a nossa trajetória como insignificante, mas que, como Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, nós possamos ter consciência de que valeu a pena andar contigo, valeu a pena te servir, valeu a pena cumprir a tua vontade, valeu a pena ser servo do Deus Altíssimo. Dá-nos, Pai, este título, que ao chegar no fim da nossa caminhada, na nossa lápide possa estar escrito: jaz aqui o servo do Deus Altíssimo. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Amanhã
nós estaremos avaliando se retornaremos ou não presencial. Fique atento ao e-mail que os membros receberão, as nossas redes sociais. Nós estaremos avaliando amanhã a nossa condição, a saúde, como está o quadro, a nossa realidade, e mediante essa decisão estaremos comunicando se voltaremos na quarta-feira ou não. Por isso, fique atento aos nossos comunicados, fique atento às nossas informações. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, uma noite cheia da presença do Senhor. Não deixe de deixar o seu joinha, não deixe de indicar o nosso canal TV IBLN. Nós teremos sempre uma palavra da parte de Deus para a sua vida e também para que você transmita este ensinamento para outras pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe.